Volto a dizer, a imprensa brasileira não fala isso para vocês. Apesar de alguns acessos que são de fato inadmissíveis, eles encontraram mais de 3.000 crianças desaparecidas. Mais de 3.000 crianças desaparecidas. Se isso for um filho seu, o que você tem a dizer sobre isso? Olá, é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. E eu não quero dizer com isso que o que o governo Trump tenha feito na imigração não tenha sido espetacular. O problema das fronteiras abertas acabou. Isso aí que vocês estão vendo é a quantidade de drogas que entra pela fronteira dos Estados Unidos. Desabaram, e o que vocês estão vendo no gráfico é a consequência disso. O número, vejam, o que vocês estão vendo aqui é o número de mortes mensal por overdose de fentanil. Esse número cresceu de forma absolutamente avassaladora, mesmo antes da presidência de Joe Biden. Quando Joe Biden se tornou presidente e as fronteiras foram abertas, a coisa saiu completamente do controle. E finalmente esses números passaram a desabar. Né? E eu falo, ser presidente é difícil pra caramba. Em alguma hora você vai errar. Eu acho que o próprio Trump reconhece sim, que eles podem pegar um pouco mais leve em alguns casos. Me parece que isso é um consenso. Né, o João Gabriel, aí, nosso editor, estava em Buenos Aires conversando com alguns americanos conservadores do Partido Republicano, e os caras diziam a mesma coisa. Eu falo para vocês, tem gente dentro da Casa Branca que também acha isso. Então tá virando um consenso. Hoje o Roman, o czar da imigração, disse que a operação no Minnesota acabou. O trabalho feito na área de imigração foi excelente. É importante que um país proteja suas fronteiras. Mas quando as pessoas começam a enxergar um percentual enorme de abusos, as pessoas têm parentes, a maioria das pessoas tem parentes ou amigos imigrantes e estão vendo essas pessoas tratadas de maneira desumana, é difícil que isso não tenha impacto eleitoral. Né? Eu estava dizendo aqui que, enquanto a gente preparava o programa de hoje, o Tom Homan, o chamado czar da imigração, anunciou, como eu disse, o fim das operações de Minnesota, que foi o principal palco dos protestos anti-ICE nas últimas semanas. E é uma pena que o nego tenha passado do ponto, porque o trabalho deles foi, volto a dizer, a imprensa brasileira não fala isso para vocês. Apesar de alguns acessos que são de fato inadmissíveis, eles encontraram mais de 3.000 crianças desaparecidas. Mais de 3.000 crianças desaparecidas. Se isso for um filho seu, o que você tem a dizer sobre isso? Um monte de vagabundo preso. Aqueles imigrantes ilegais da Somália envolvidos em escândalo de corrupção bilionário do Partido Democrata. Então é uma pena que a política de imigração tenha tido esses desvios. Né? Mas toda vez que você dá poder demais a uma força policial, você tem esse problema. De novo, são tolos os inocentes que imaginaram que isso não fosse acontecer. E isso é muito difícil. Agora, o problema da imigração é um problema gigantesco. Se você afrouxa, muita gente começa a entrar. Se você endurece demais, você vai botar a mão na força, você vai dar poder demais a forças policiais que têm seres humanos e acabam cometendo injustiças e abusando. E não é um problema só dos Estados Unidos. Eu trouxe para vocês, vejam, por exemplo, o que a Europa está fazendo. A Globo News teve um faniquito, vejam o faniquito da Globo News, bota aqui, eu estava assistindo isso ontem. Acreditável, vindo da Europa, onde estão muitos dos países que acabaram ajudando a construir um ideal humanista dentro da política, de acolhimento. A mesma Europa que há pouco tempo, alguns anos atrás, quando da grande crise dos refugiados sírios, acolheu muita gente, estava ali a Alemanha acolhendo tantos milhares de refugiados. Uma Europa que viu também entrar em suas fronteiras muitos refugiados da guerra na Ucrânia, que está prestes a completar 4 anos agora. Pois essa mesma Europa ocidental, seguindo o exemplo, aliás, que já vem sendo adotado em alguns casos pelo Reino Unido, que não faz mais parte da União Europeia desde o Brexit, e também pelos Estados Unidos de Donald Trump, está adotando a bandeira que é da extrema-direita, xenófoba, em muitos casos ultranacionalistas, que cresce nesses países. Nossa, todos nós que não queremos uma imigração
absurda de pessoas sem nenhum tipo de veto e que consomem os recursos da nação, todas essas pessoas são de extremo... Como é que é o termo que o cara usou? Quantos adjetivos para... bandeira que é da extrema-direita, xenófoba, em muitos casos ultranacionalistas, que cresce nesses países. A direita, chamada direita democrática, e até mesmo parte do centro-direita, se uniram a um bloco puxado pela extrema-direita no Parlamento Europeu, em Estrasburgo, para votar e conseguir uma margem quase com o dobro dos votos e aprovar essa medida que, para qualquer humanista, para qualquer defensor do mínimo respeito aos direitos humanos, soa como absurda, mas é bem real, por mais cruel que seja. Ou seja, um cidadão, uma cidadã, uma família que foge de um país pelo motivo que for, por guerra, por perseguição política, religiosa, que consegue chegar num país democrático da Europa Ocidental e dar entrada com papéis num processo de legalização, pedindo asilo e alegando os motivos pelos quais fugiu para esse país para tentar uma vida melhor nesse país, essa família, esse cidadão, essa cidadã, esses menores de idade poderão ser, a partir de junho, deportados, não de volta para os países de onde fugiram, mas para um terceiro país, que pode ser a milhares de quilômetros da sua casa. Imagina alguém que foge de algum... Isso tudo vale menos para os desgraçados do 8 de janeiro. Esses têm mais que ser reportado. Não teve uma lágrima do rapaz da Globo News quando a menina do 8 de janeiro foi deportada. Mas ele está escandalizado quando uma nação, quando milhões de pessoas invadem um país que não são individualmente perseguidas. O seu país foi pro cacete e não é a pessoa que está sendo perseguida. O país dela foi pro cacete. E essas pessoas inundaram a Europa, que os acolheu de braços abertos e lidou com as consequências. Porque imigração é sempre um jogo. Você tem que ter uma quantidade, você só consegue receber. Isso é a mesma coisa que você pensar na sua casa. Se houver uma catástrofe na rua, você consegue botar, sei lá, na sua casa, dependendo do tamanho da sua casa, 10 pessoas ali para você alimentar ela e etc. por um tempo até que elas se reestruturem. Você não consegue receber 100 pessoas, senão a sua casa não é mais a sua casa. Você não tem dinheiro para sustentar e garantir que essas 100 pessoas, e essas 100 pessoas, muitas delas, como o Trump disse na sua primeira gestão, não são as melhores pessoas que estão chegando ao seu país. Alguém tem dúvida, exceto esse retardado da Globo News, que eu não sei nem o nome. Alguém tem dúvida de que o sistema imigratório de asilo foi abusado? Aqui nos Estados Unidos todo mundo se dizia vítima de perseguição política de asilo. Então o que o cara fazia? Ele morava na Nicarágua, que é uma bosta de país, e ele vinha para os Estados Unidos. Aí chegava nos Estados Unidos e falava: não, meu país é uma bosta, Nicarágua, eu quero pedir asilo nos Estados Unidos. Não, o sistema de asilo não é para isso. Inclusive a lei americana explica isso. O sistema de asilo é para, se você individualmente está sendo perseguido e há evidência de perseguição do seu governo tirânico, os Estados Unidos vão te dar amparo. Como era o caso dessa menina que eu citei no programa de hoje. Mas não é o caso dos milhões que foram enviados para a Europa. Um lugar no Oriente Médio, na África subsaariana, e consegue chegar na Europa, e que é mandado para o Bangladesh, lá do lado da Índia, ou um europeu do leste que foge também para a França, que acaba sendo mandado aqui para o lado, para a Colômbia. Pois é isso que o Parlamento Europeu decidiu. São tempos de fato sombrios para quem acredita num mundo mais humano, porque esse é o tipo de medida que eu acho indefensável. Que pessoa boa. Quem é esse Caetano Veloso? Até parece o Caetano Veloso. Me respondam aqui no chat. Mas enfim, eu estava falando dos Estados Unidos, e a consequência eleitoral é que o Partido Republicano, muito por conta das erradas de mão na agenda imigratória, está atrás do Partido Democrata nas intenções de votos virtualmente em todos os institutos de pesquisa para as eleições de meio de ano no Congresso aqui. O Trump ainda tem mais 3 anos de mandato, mas ele tem que ter maioria no Congresso. Tem que ter maioria no Congresso para poder passar a maioria das coisas que deveria passar. O Congresso não tem nem trabalhado tão bem assim, não. Olá, e eu espero que você esteja aproveitando esse vídeo. O canal Olavo do Carvalho foi criado por apoiadores do jornalismo independente, dedicados a garantir que a minha voz e a de outros não sejam silenciadas. Eles fazem um ótimo trabalho. Por isso, se inscreva no canal e curta o vídeo. Aqui você vai encontrar diversos cortes rápidos dos meus programas e de outros grandes nomes. Mas se você quiser assistir ao vivo o meu programa na íntegra, basta você acessar o meu canal e o site do Paulo Figueiredo Show.
A gente está ao vivo todas as terças e quintas, às 3 da tarde. No meu site você também pode apoiar o meu trabalho. Todo o meu programa é financiado pelos assinantes e cada contribuição faz uma enorme diferença. Assinar é fácil e acessível. E eu ainda criei um cupom exclusivo de desconto para o Olavo do Carvalho, que oferece 20%. Com isso, você pode me apoiar com apenas um pouco mais de $5 por mês, que é menos do que uma promoção do Big Mac. Além disso, você ganha acesso a conteúdos e análises exclusivas, além de desconto nos meus cursos. O link e o cupom estão na descrição. Agora, se você está numa condição de vida abençoada, talvez você possa dar uma contribuição mais significativa, tanto financeira quanto intelectual, se tornando meu patrono Gold. Com um compromisso de $50 por mês, você faz parte do nosso grupo de WhatsApp, participa das nossas reuniões mensais de Zoom, dos encontros presenciais e também tem acesso a mim direto por e-mail, que você pode utilizar para contribuir com as suas ideias. E você vai se juntar a um grupo de pessoas de elite preocupadas com o Brasil. Você imagina o impacto que você vai poder causar. Desde dezembro de 2022, eu continuo com todas as minhas redes sociais bloqueadas no Brasil, as minhas contas e meus ativos congelados, meu passaporte cancelado, tudo a mando do Alexandre sem justificativa. Então, se você tem condições e quer ajudar mais o seu país, mas não sabia como, essa é a oportunidade que você estava esperando. Junte-se a nós, faça a diferença e não me deixe sozinho.